Coisa boa é nós falarmos sobre Jesus. Há algum tempo, sempre que possível, nos cultos da manhã, eu tenho falado sobre alguns aspectos da pessoa de Jesus, de como ele é chamado na palavra de Deus, trazendo entendimento às nossas vidas em relação ao nome de Jesus. Então, já preguei sobre que Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pão da Vida, Ele é o Bom Pastor, Ele é o Senhor da Glória, Ele é o Filho de Davi. Mas hoje eu queria trazer um aspecto de como Jesus é chamado, que muitas vezes é um texto muito conhecido nosso, é uma nomenclatura também sobre Jesus muito conhecida nossa, mas talvez nós não tenhamos observado de perto o que significa. E como hoje é dia dos pais, nós vamos falar um pouquinho sobre que Jesus é o Pai da eternidade. Você pode repetir isso comigo? Jesus Cristo é o Pai da eternidade? Vamos lá? 3 e... Jesus Cristo é o Pai da eternidade. E é claro que nós vamos ler, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Às vezes, tem alguns textos, nesse texto, por exemplo, a gente lê mais na época do Natal, mas não é o texto só de Natal. Aliás, nada na Bíblia tem um tempo assim de ser lido só naquele tempo, mas lemos muito esse texto no Natal, mas não necessariamente precisa ser assim. Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em algumas versões, não vai ter a vírgula entre o maravilhoso e o conselheiro. Então, fica maravilhoso, conselheiro. Não só maravilhoso e conselheiro. Um conselheiro maravilhoso. As duas versões são válidas e são interessantes, porque toda essa nomenclatura se aplica a Jesus, se aplica à profecia entregue ao profeta Isaías, que é maravilhosa e fala sobre Jesus Cristo, aquele que viria para salvar a humanidade. Realmente veio e realmente foi maravilhoso. Essa profecia ela é muito importante sobre a vinda de Jesus. Talvez das profecias do Antigo Testamento seja a mais contundente assim sobre a esperança do Messias e sobre quem ele realmente é. E eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, sobre cada termo desse texto: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas hoje eu quero me ater somente a esse termo, Pai da eternidade. Russell Shedd, no seu comentário, ele diz: Pai da eternidade, aquele cuja paternidade do seu povo nunca terá fim. Essa expressão também significa aquele que é eterno no seu próprio ser e que assim pode conceder o dom da vida eterna aos outros. É interessante, hoje de manhã estávamos na classe lá, Fundamentos, e surgiu essa dúvida sobre eternidade, e eternidade é somente o Senhor pode conceder o dom da vida eterna aos outros, porque Ele é eterno. O nome Pai da eternidade não sugere, então, uma confusão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nós não estamos tratando da Trindade divina. Então, Jesus aqui, ele é chamado de Pai da eternidade, e ele não está querendo ocupar nos nossos corações ou no significado que tem nas nossas mentes o lugar e a paternidade do próprio Deus, porque em muitas ocasiões Jesus
chama Deus de Pai, né? Eu e o Pai somos um, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Então, não há essa competição, é a mesma coisa que eu tenho a dizer que eu tenho meu pai, né? O papai Ezequiel, como diz a Cíntia, mas mesmo assim eu sou pai do Vinícius e da Amanda. Então, esse título, né, não está brigando com o Pai, né, o nosso Deus. Mas, Pai, para os judeus, tem o significado também de aquele que deu origem, a fonte, né, aquele que deu origem, a fonte. Da mesma maneira, o exemplo totalmente no caminho contrário, se diz que Satanás é o pai da mentira. Então, ele é, né, nesse sentido, a origem da mentira, o pai da mentira. Sendo Jesus o pai da eternidade, significa que ele é aquele que deu origem à eternidade, ou que pelo menos deu início ao acesso à eternidade pela sua graça para todos nós. Mas, aproveitando aí o Dia dos Pais, eu quero fazer uma pergunta. Você vai responder em uma palavra, qualquer um pode responder, tá bom? Não precisa brigar para responder, todo mundo tem chance, tá legal? O que é paternidade para você? Em uma palavra, só uma palavra. O que é paternidade para você? Presença, muito legal, verdade. Mais o quê? Ih, rapaz, a galera está meio triste com os pais aí, hein? Tem muito pai vacilando, hein? Paternidade para você. Pode ser um papai também para dizer, senão a gente vai apanhar muito, né? Amor. Amor incondicional. Quem falou? Betinha, isso. Paternidade era uma palavra só, mas eu aceito amor e aceito incondicional também, tá? Mas quem? Proteção. Mais o quê? Cuidado, que coisa linda. Mais o quê? Carinho. Gilson falou carinho? Logo você que está com essa mãozinha. Carinho. Que mais? Amor, filho. Mais o quê? Respeito. Irmã Lalita, aí agora à noite, que bom, minha irmã. Isso aí. Mas o quê? Zelo. Espelho. Relacionamento. Identidade. Não tem como escapar da identidade do papai, né? Não tem como. Às vezes, Lenon, eu me pego rindo de um jeito, né? Ou fazendo alguma coisa de um jeito, eu falo assim, caramba, eu fiz igualzinho ao meu pai, né? Geralmente me dá orgulho, que meu pai é gente boa, né? Mas algumas coisas que eu faço assim, e às vezes eu olho, caramba, não tem jeito não. A coisa que eu mais ouvi durante toda a minha infância, sabe qual foi? É a cara do pai. Todo lugar que eu ia com meu pai, é a cara do pai. Aí lá em casa tem uma foto, né, do meu pai casando, né? E tá lá meu pai casando, aquela cena clássica, né? Do casal com a mão ali para partir o bolo, os dois juntinhos, segurando ali a faquinha para partir o bolo. E parece que eu estou casando com a minha irmã, porque eu sou a cara do pai e a minha irmã é a cara da mãe, né? Mas é isso aí, não tem como escapar do DNA, né, do que você parece. Pode ser por coisas que te agradam ou coisas que não te agradam. Existem coisas no seu pai, no meu pai, que muitas vezes eu não vou querer repetir, mas de uma forma geral, é legal, né, parecer com o seu pai ou ter o seu filho parecido com você e ter essa experiência é muito boa. E vocês falaram coisas muito, muito interessantes e muito, muito relevantes. Algumas dessas coisas eu queria tratar aqui, sendo como Jesus, o Pai da eternidade. Como Jesus tendo essa paternidade sobre a eternidade. E é muito interessante pensar sobre isso, porque se Jesus ele é o Pai da eternidade, se ele tem, se ele, como dizem por aí, né, é o Pai da criança, se ele é o Pai da eternidade,
significa que ele tem responsabilidade pela eternidade. Ou até melhor, a eternidade é responsabilidade do próprio Senhor. Ele é o genitor, né, da eternidade. Sem ele, a eternidade não teria significado para nós, porque a eternidade sempre existiu. Deus é eterno, certo? Mas sem Jesus, Jesus ele é então o genitor da eternidade para nós. Sem ele, nós não teríamos acesso à eternidade. Moody, ele fala alguma coisa sobre o Pai da eternidade, ele diz assim: como Pai da eternidade, literalmente, ele será não só o Senhor da eternidade, mas o autor da vida eterna dos redimidos. Então, imagine que se Jesus ele é o Pai, e ele teve o cuidado de nos dar acesso à eternidade, de ter essa criação que agora ela é acessível a nós. Então, a responsabilidade pela eternidade, a existência da eternidade, a abertura da eternidade para nós é da pessoa de Jesus. E aí, olhando para isso, sobre esse aspecto, podemos dizer, como cantamos agora: graças dou, Jesus, pela eternidade, por ser o Pai da eternidade. Uma outra coisa que um pai precisa dar para o seu filho, e nos dias de hoje é muito difícil, e conforme o filho vai crescendo, vai ficando mais difícil, é segurança. Nós queremos dar tanta segurança para os nossos filhos, que às vezes nós até travamos eles demais, não é isso? Seguramos ele, queremos falar: não, vem comigo, vai atravessar a rua. Moleque tem 17 anos, você, não, cuidado, não vai atravessar a rua, cuidado com o ônibus, cuidado com aquilo, porque o pai, ele precisa ser o provedor da segurança do seu filho. Jesus, como o Pai da eternidade, ele traz essa segurança para nós, a segurança de que a eternidade existe. O caminho da eternidade passa por ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, João 14, 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que segurança temos em Cristo? Que segurança nós temos por ele ser o Pai da eternidade? Nós podemos dizer o seguinte também, nessa questão de segurança, né? Não é qualquer um que se aproxima do meu filho, não é qualquer um que se aproxima da minha filha, né? A gente costuma ter cuidado com os amigos e com as pessoas que se aproximam dos nossos filhos, das nossas crias, por assim dizer. E quando nós falamos que Jesus, ele provê essa segurança à eternidade, nós estudamos aqui durante um bom tempo o livro de Apocalipse, e Apocalipse 21, versículo 12, diz assim: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nos nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E quando nós estávamos estudando Apocalipse, pensamos: se o céu, se a eternidade é um lugar perfeito, por que ele precisa de muros? Por que ele precisa de portões? Você sabe por quê? Porque não está aberto para qualquer um. O céu não está aberto para qualquer pessoa que não queira receber a Jesus como seu Salvador e Senhor. O céu, então, esses muros da mansão celestial, tem esse significado tão profundo, que o céu não é bagunça, o céu não é para qualquer um. Existe, então, uma segurança, não uma segurança para quem está lá dentro, mas esses muros significam que estamos seguros, porque não é qualquer pessoa que vai adentrar a eternidade. Ele é o Pai da eternidade, e ele dá segurança a essa eternidade.
Não é qualquer um que adentra a eternidade preparada para Cristo. Sabe, queridos, nós temos uma cultura muito estranha. Por quê? Às vezes alguém apronta nessa vida, assalta, mata, faz isso, ou tem uma vida promíscua, uma vida de pornografia, uma vida que não agrada a Deus. Aí, quando a pessoa morre, fulano de tal, virou anjo e foi para o céu. Não é isso? Meu irmão, se não se arrependeu, não foi. Se não se arrependeu, não foi. Porque o céu não é para qualquer um, porque Jesus, ele nos dá essa segurança. O céu é para todos que querem, mas não é para qualquer um. As pessoas têm oportunidade, mas resolvem não ir. Conheço a história de um jovem chamado Rafael, né, parente, meu primo de segundo grau. Rafael entrou para uma vida de crime, e o seu avô, meu tio, como um pai, pegou Rafael, né, trouxe ele para a segurança, tirou Rafael do meio do local onde ele era mal influenciado, e a questão dele era com motos, gostava muito de motos, e o seu avô, então, o tratando como um filho, comprou uma moto zerinha e deu para o Rafael. Rafael, olha só, você está aqui, longe daquelas pessoas, você está aqui, toma aqui essa moto zerinha. Meu tio foi lá, comprou a moto para o Rafael. O que o Rafael fez? Ele saiu daqui de São Gonçalo, foi lá para o Rio, lá para o meio de onde ele morava, e roubou uma moto. Foi pego pela polícia e foi morto na hora. Sepultamento do Rafael, a sua feição era de desespero. E sabe por quê, irmãos? Porque a eternidade não é para qualquer um. Eu não sei se o Rafael teve tempo de se arrepender. Talvez sim, talvez não, só o Senhor sabe dessas coisas. Mas o certo é, esse local seguro não é para qualquer pessoa, só para aqueles que querem. Quando nós dizemos que Jesus, ele dá segurança para nós, outro texto que é muito, muito bom, e do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu vou o quê? Preparar lugar. A segurança, o lugar preparado. Jesus, então, ele trata a eternidade como esse local seguro para todos aqueles que o querem. Jesus é o Pai da eternidade, e essa eternidade, ela é expressa pelo amor. Alguém aí falou, né, como um sinal de paternidade, o amor, e às vezes ser pai, a gente ama tanto que chega, dói. Amamos tanto os nossos filhos que chega a ser uma coisa assim, né, surreal. Jesus é o Pai da eternidade, e por amor, ele nos deixou a eternidade acessível. A maior expressão do amor de Deus é Jesus Cristo, e a maior expressão, então, do amor de Jesus Cristo para nós é a eternidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor. O Pai da eternidade nos tornou possível a eternidade por amor, por nos amar, porque nós não merecemos, em nós não há merecimento, mas por amor, um amor de quem é o Pai da eternidade, nós conseguimos então ter esse acesso. Jesus, que é o Pai da eternidade, e ele cuida da eternidade muito com cuidado, sabe? Não há nada que alguém possa fazer para prejudicar a eternidade. A obra de Jesus Cristo na cruz foi perfeita, foi completa, foi irretocável. Nesse sentido, então, não há nada que possa ser feito
para que a eternidade seja alterada, porque ele teve cuidado da eternidade, assim como um pai cuida do seu filho, e a obra é completa e não pode ser alterada. Graças a Deus, graças a Deus. Isso joga sobre nós uma responsabilidade, como dizem por aí, né? Se você está sentindo saudade de Deus, adivinha quem está distante, porque a obra dele é completa. A eternidade, ela é irretocável. Nós é que nos afastamos desse cuidado divino para as nossas vidas. Nada que o inimigo possa fazer, embora ele possa nos influenciar, embora ele possa tentar adentrar na nossa igreja, nas nossas famílias, nas nossas vidas. Quando nós vamos fazer programações especiais, eu sou muito vítima disso aí, desde a época que eu era pastor de jovens. Você vai fazer uma programação especial, alguma coisa que o inimigo está vendo, e rapaz, isso aí vai encher o céu, vou atrapalhar. Ele atrapalha quem? Ele nos atrapalha. Mesmo que ele possa nos influenciar e atrapalhar de alguma forma a igreja do Senhor, ele não tem o poder de tocar na eternidade, porque quem cuida da eternidade é o Senhor Jesus, e a obra, ela é completa e irretocável. Quando falamos sobre paternidade, e alguém falou aí também, exemplo, né? E como Pai da eternidade, Jesus também nos deixou o exemplo. Primeiro, no livro de Atos, em sua ascensão aos céus, e aquele que foi nas nuvens, os dois homens que estavam lá, né, os dois anjos, alguns dizem que eram dois anjos, no livro de Atos, eles dizem, o mesmo que foi nas nuvens, ele voltará. Mas sabe, queridos, nós temos o exemplo do próprio corpo de Cristo, um corpo glorificado, e Paulo escrevendo aos Filipenses, diz assim, Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse é um texto que eu gosto muito, né? Que é quando eu tinha 19 anos, vocês sabem, né? Eu perdi um pedaço do dedo, tal, aquela coisa toda. Aí eu leio em Filipenses e falei assim, transformará o meu corpo abatido. Caramba! Já pensei muito sobre isso, Claudinho. Sério mesmo. Né? Mas, queridos, Jesus, então, ele nos deixa o exemplo, porque o nosso corpo será parecido com o corpo que hoje ele tem nos céus. Ele nos dá o exemplo, o caminho para a eternidade. O caminho para a eternidade está na obediência. Em tudo Jesus foi obediente. E se nós formos iguais a Ele, ou tentarmos ser, esse é o grande desafio de um cristão, seguir o seu exemplo, seguir as suas pisadas, tentar alcançar a medida da sua estatura. O Pai da eternidade deixou o exemplo para que nós pudéssemos ter os nossos corpos assim como o dele, mas não é só uma questão de corpo, pode dizer que não é só uma questão de dedo, é uma questão de exemplo, e em tudo temos esse exemplo do Pai da eternidade. E por último, não menos importante, ele foi o provedor. Na cruz, ele providenciou a nossa entrada nos céus. Na cruz, ele providenciou a nossa entrada na eternidade. Nós não merecemos, em nós não há nada que possa ser salvo para que possamos entrar na eternidade. Eu fico lembrando da experiência de Abraão, né, lá em Sodoma e Gomorra. Não há 40 pessoas, não há 30 pessoas, não há 10 pessoas, por amor de uma, de 10, por amor dessas pessoas eu não destruirei, mas acaba que as cidades foram destruídas, porque aquele que aproveitou essa provisão, esse livramento, foi somente Ló e a sua
família, porque o Senhor, Ele é o nosso provedor. Sabe, querido, qualquer coisa que se ofereça no lugar da eternidade não pode acontecer sem Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade. Às vezes, ouvimos as pessoas dizerem coisas levianas, alguma coisa tipo, o céu não existe, ou o inferno é melhor, porque lá tem cerveja gelada. Você já ouviu falar isso? Vai nessa, vai tentar essa aí. Nós ouvimos as pessoas desperdiçarem a possibilidade da vida eterna. Alguns dizem que a eternidade não existe, outros dizem que nós voltaremos aqui para essa terra, outros desmerecem, eu não quero saber disso, no momento final da minha vida eu resolvo. Mas preste atenção, como pais aqui presentes, Jesus Cristo, Ele é o provedor da eternidade. E muitos têm rejeitado essa eternidade. A impressão que eu tenho é que Jesus cuidou da eternidade como um pai cuida de um filho, como o responsável, com segurança, com amor, com cuidado, com exemplo, sendo o provedor. Como é grande um desafio de um pai, de dar origem à vida de alguém, de manter alguém num caminho que é bom. E sabe, queridos, é muito ruim quando alguém rejeita o seu filho. Talvez, os filhos não tenham passado por isso, mas como pais, como dói quando alguém rejeita o seu filho. Meu pai, ele costuma dizer que quem trata bem os filhos dele, adoça a boca. Ele fala assim, quem trata bem os meus filhos, adoça a minha boca. Deve ser por isso que ele gosta tanto dessa igreja, porque vocês me tratam muito bem, então adoçam a boca do meu pai. Está doido para voltar para cá. Falei com ele hoje, mandou um abraço para vocês. Manda um abraço lá para o pessoal de Progresso, para tirar um 10, Irineu? Para tirar um 10. Manda um abraço para o pessoal de Progresso. Mas sabe, queridos, quando alguém trata mal o meu filho, quando alguém rejeita o meu filho ou a minha filha, isso me faz muito, muito mal. Dá vontade de voar no pescoço, dá uma voadora logo. Sabe, queridos, pode ser, pensando ainda sobre esse assunto, quando as pessoas rejeitam a eternidade, isso faz muito mal, assim, no sentido da palavra, ao próprio Cristo, porque está rejeitando aquilo que Ele gerou, aquilo que Ele fez para nós. E como é bom quando o nosso filho, ele é aceito, ele é bem visto, ele é bem cuidado. Talvez nós devamos pensar sobre a eternidade nessa mesma ótica, nessa noite. Como é ruim quando alguém rejeita a eternidade. E como é bom quando alguém abraça a eternidade. Eu tenho certeza que quando alguém abraça a eternidade, muitos de nós já abraçaram a eternidade, como o pai abraça um filho, ou como um filho abraça o pai, como um presente valioso de um pai que nos ama. E isso com certeza agrada ao nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos pais, pela vida dos nossos pais, por todo o exemplo, por toda a motivação, por toda a provisão nos nossos lares, e por essa referência que nós temos na vida dos nossos pais. Mas nessa noite, eu quero te perguntar, como está o seu relacionamento com Jesus Cristo? Como está a sua relação com a eternidade? Eu costumo dizer que, do ponto de vista da eternidade, muitas coisas já começaram aqui na terra. A principal delas, para mim, é a música, o louvor, a adoração. Mas sabe, queridos, quando nós vivemos em comunhão, quando nós nos acertamos com o nosso irmão, nós já começamos a experimentar, acredito eu, pela fé, a comunhão que teremos também na eternidade. Mas, como nós temos tratado
esse presente daquele que chamamos Pai da eternidade. Temos tratado a eternidade com importância, nos preparando para estar lá, nos preparando para receber esse presente de um Pai que é maravilhoso, ou nós temos desacreditado e temos deixado que isso seja uma coisa tão distante nas nossas vidas? O tema de missões estaduais de Jesus vai voltar, isso é um fato, e nós muitas vezes falamos isso, mas não vivemos com a expectativa da eternidade. Não vivemos segundo o conceito do Pai da eternidade. Muitas vezes nos agarramos a coisas tão pequenas, tão menores do que a eternidade. E, do ponto de vista da eternidade, tudo é pequeno perto dela. Então, vale a pena investir na eternidade. Vale a pena olhar para o futuro com esperança. Vale a pena entender que viver é muito bom, mas a vida eterna será muito melhor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Você quer orar sobre isso nessa noite? Como tem sido o seu relacionamento com o Pai da eternidade? Talvez não seja tão bom quanto o relacionamento que você tem com o seu pai terreno. Ou talvez o relacionamento que você tem com o seu pai terreno não seja nada bom, e isso não é legal. Mas sabe, queridos, quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós adentramos e experimentamos o que Ele preparou para nós, quando nós entendemos que Ele é o Pai da eternidade, nós não podemos recusar esse Filho maravilhoso de Jesus Cristo. E ainda, nós que somos crentes em Cristo Jesus, que parte da eternidade nós não estamos considerando? Como nós estamos nos preparando para a volta de Cristo? Peço que você feche aí os seus olhos, nós vamos orar. Eu gostaria de orar por você, orar com você. Coloque-se então diante do Senhor, em todo o seu coração, o quão perto ou quão distante você está do Pai da eternidade. É um momento seu, ore ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, porque viver é muito bom, mas precisamos estar preparados para encontrarmos com o Pai da eternidade. Quero que você, humildemente, quero pedir que você pense sobre isso, como tem sido o seu relacionamento com Jesus Cristo. Existe alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor, que deseja fazer isso nessa noite e dizer: Senhor, eu quero ter acesso a esse Pai da eternidade, eu quero ter acesso a essa eternidade, eu quero considerar e não quero me afastar dos seus caminhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia nisso, creia que a eternidade é para você, creia que essas casas que Jesus disse que ia preparar, são para você, é para mim. A eternidade não está distante. O Senhor, o Pai da eternidade, não está distante, Ele está presente em nossas vidas e nos nossos corações. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você pode aí levantar a sua mão, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Existe alguém aqui nessa noite que deseja dar esse passo? Eu quero adentrar a eternidade, eu quero experimentar essa filiação, eu quero entender essa eternidade, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem esse tempo agora, se você quiser, você pode fazer isso em nome de Jesus. Mas nós também, crentes em Cristo Jesus, que aqui estamos,
que percebemos que estamos afastados desse que é o Pai da eternidade, que temos ido no sentido contrário da Tua vontade para as nossas vidas. Coloque a sua vida em oração nesse momento, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, de orar com você, e nessa noite também eu quero fazer algo que está ocorrendo assim na minha mente desde do início do culto. Eu quero motivar que você realmente se entregue a esse Pai da eternidade, para que 2 Pedro 3,18 se cumpra nas nossas vidas. E 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém e amém. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer pela eternidade, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é o Pai da eternidade. O Senhor fez a vontade do Seu Pai e nos possibilitou o acesso a Ele. Senhor, como nós Te agradecemos pela eternidade que nós temos acesso em Cristo Jesus. Como nós agradecemos, Senhor, por vivermos aqui na terra a possibilidade de vivermos eternamente no céu com o nosso querido Senhor Jesus. Como nós agradecemos, Senhor, pela tão grande salvação, por tão grande graça, porque o Senhor gerou a eternidade, o Senhor nos deu acesso a essa eternidade. Pai, muito obrigado. Senhor, reconhece aqui nos nossos corações que precisamos de melhorar, que precisamos estar mais diante da Tua presença, que precisamos mais da Tua palavra, que precisamos, Senhor, estar mais perto de Ti a cada dia, Senhor. Senhor, ajuda-nos a caminharmos a cada dia mais perto de Ti, mais perto, Senhor, do Pai da eternidade, crendo que essa paternidade nos atinge quando nós caminhamos cada dia mais perto de Ti, Senhor. Toca, Senhor, nos nossos corações, para que haja quebrantamento, para que haja reconhecimento. Desperta-nos, Senhor, do sono espiritual. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que possamos reconhecer a eternidade que há em Ti, em nome de Jesus. E eu quero também, nessa noite, dar a oportunidade. Nós sabemos que temos sido bombardeados com tantas coisas, e o Senhor, que é o Pai, aquele a qual Jesus chamou de Pai, é aquele que tem todo o poder sobre as coisas da terra, sobre as coisas espirituais também. E eu creio que nessa semana nós tivemos uma semana atribulada em muitas questões, e eu creio que muitas pessoas estão aqui nessa noite com o coração triste, quebrantado, quebrado, e nessa noite, no Dia dos Pais, eu queria te dar a oportunidade a colocar algo que você queira diante do Senhor, para que nós possamos fazer uma oração de intercessão nessa noite. Se você quiser fazer isso, pode ficar de pé aí no seu lugar. Existe algo que você queira colocar diante do Senhor, algum problema, algum relacionamento, crendo que Ele é o Pai, que o Deus Pai pode nos ajudar em nome de Jesus, crendo que Ele pode fazer a diferença, crendo que Ele pode fazer diferente, crendo que Ele pode tocar no seu coração. Nós cremos que um pai, ele quer tudo de bom para o seu filho. Nós temos percebido isso na paternidade do próprio Deus em Cristo Jesus. Mas nessa noite, nós queremos interceder a esse Pai, que toque onde nós não podemos tocar, que alcance aquilo que nós não podemos alcançar, que faça aquilo que nós não podemos fazer e entregamos em suas mãos aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser resolvido, Senhor. Vamos orar então. Senhor, mais uma vez queremos interceder, Pai, nesse momento, já agradecidos por tudo que o Senhor fez até aqui, pela nossa vida, pela salvação em Cristo Jesus, mas queremos interceder ao Deus Pai, que tem cuidado de nós, não de maneira distante, mas de maneira próxima. Assim como um pai cuida do seu filho, Ele não tem nos desamparado.
e cremos que Ele não nos desamparará. Senhor, nós te pedimos nessa noite, enxuga as lágrimas, restitui, Senhor, relacionamentos, quebranta, Senhor, corações, Senhor, resolve as questões que nós não podemos resolver. Nós cremos em Ti, Pai, cremos que a eternidade é mais importante do que qualquer coisa que vivemos nesse mundo, mas as tribulações têm nos afastado de Ti, e nós não queremos nos afastar de Ti. Dá-nos, Senhor, a cada dia mais confiança em Ti, para que possamos, Senhor, dar o próximo passo, mesmo que não haja terra embaixo dos nossos pés, Senhor. Nós cremos em Ti, cremos que Tu és o Deus do impossível, e com essa oração, nós já Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, no tempo devido, na vida de cada pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, a aceitarmos a Sua vontade e a sermos obedientes, porque a obediência, Senhor, é o caminho dos justos. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, crendo que aquilo que o Senhor quer e pode fazer, vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, numa semana na sua presença. E vamos encerrar então o culto dessa noite. Senhor, nós queremos Te agradecer por esse culto, Pai, pelos louvores que nós professamos a Ti, pela maneira que o Senhor falou aos nossos corações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Teu Espírito seja conosco hoje e para sempre. Amém e amém. Que o Senhor te dê uma boa semana. Vamos em paz.